Muito bem, e no início do nosso informativo a gente relatou aí a questão da condenação aí do ex-deputado Fernando Cury. A gente, nesse momento, entrou em contato com ele prontamente aqui nos atendeu para falar a respeito dessa movimentação aí, desse processo. Fernando, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Xará, bom dia para você, para toda a equipe da Rádio Alfa. Bom dia especial para a população de Botucatu, para todos que nos ouvem e nos acompanham nessa manhã de quinta-feira. Um bom dia especial para todos nós. E gostaria de agradecer, Fernando, mais uma vez essa oportunidade que você está me dando, né? Abrindo os microfones para a gente falar de um assunto tão importante, né? Que é esse episódio envolvendo a ex-deputada, né, Isa Pena, junto comigo na Assembleia Legislativa. Então eu agradeço aí mais uma vez esse espaço e o contato feito para que a gente possa falar, né, esclarecer aí as informações a respeito desse assunto. Na verdade, né, Fernando, já era esperado que essa decisão, essa finalização desse processo já saísse, né? E existia duas possibilidades, né? Ou era a condenação ou era a absolvição, né? Estava esperado por você que pudesse realmente acontecer a questão da condenação? Olha, Fernando, eu gostaria de pontuar nesse início de conversa duas situações importantes. Primeiro, dizer que nunca houve crime da minha parte, né? Eu falo isso desde o início, inclusive estive aí com vocês na Rádio Alfa, nos microfones, falando isso. Eu já disse que foi um gesto realmente inadequado, um gesto inoportuno, que foi um erro da minha parte, né? Que até então eu sempre tive esse comportamento de abraçar e beijar as pessoas, e eu percebi a partir desse momento que tem gente que não gosta disso, né? E que a ex-deputada se sentiu incomodada, e que é um direito dela. E que, de fato, a partir do momento que ela se sentiu incomodada com isso, foi um erro da minha parte. E como eu disse anteriormente, né, um gesto inadequado, inoportuno, né, infeliz inclusive, mas longe de ser qualquer crime, né, e com qualquer intenção de contato sexual, né, de satisfazer a própria lascívia. Então, eu tenho a minha consciência super tranquila e meu coração em paz com relação a esse fato, desde o primeiro momento, quando a ex-deputada Isa Pena me acusou, né, dessa questão do assédio, da importunação sexual. Acho que isso é a primeira informação a ser destacada. A segunda é dizer que eu respeito, embora discorde, vou ter a oportunidade de falar isso aqui com você, eu acredito, né? Eu respeito totalmente a decisão judicial, a decisão da justiça, né, da juíza, que proferiu a sentença, que me condenou neste primeiro momento, nesta primeira etapa, né, que nós estamos falando de uma condenação, de uma sentença, de uma condenação em primeira instância, né? Eu respeito a decisão da juíza, mas obviamente eu não concordo até em função daquilo que foi colocado nos autos do processo, né, na defesa nesse período em que ela teve a oportunidade de fazer toda a análise processual. Perfeito. Aí, num primeiro momento, né, você teria sido sentenciado a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto, que foi convertido aí pela prestação de serviço comunitário e o pagamento aí de 20 salários mínimos, né, que seria algo em torno aí de R$26 mil. Só que cabe, o recurso em cima da sentença da reclusão, ou o recurso pode ser feito também pelo serviço comunitário e pelo pagamento desse valor? Não, deixa eu tentar explicar, Xará, de forma bem didática para quem nos ouve, né, quem está em casa nos ouvindo, no trabalho, está nos acompanhando, né? Vamos lá, pegar aí do início. Então teve uma sentença, eu fui condenado a 1 ano e 2 meses e 12 dias, né, o que corresponde praticamente à pena mínima, né? Segundo a legislação, e automaticamente é regime aberto, e automaticamente a própria juíza já transformou esse 1 ano e 2 meses em pagamento de multa e prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, né? Então, o que acontece? Agora eu vou entrar
com um recurso, porque eu fui condenado em primeira instância. Nós temos aí ainda mais 2 instâncias, né? A segunda instância no Tribunal de Justiça em São Paulo, nós vamos fazer o recurso, e a terceira e última instância em Brasília, né? Então cabe recurso da condenação e da sentença como um todo, né? Porque ou você cumpre a pena, né, com reclusão, que não é o caso, até pela pena mínima que foi imposta, ou então pelo pagamento de multa e pela prestação de serviço comunitário, que foi aquilo que de fato a juíza imputou, né, colocou a mim. Então nós vamos fazer um recurso, né, vamos recorrer da sentença como um todo. E aí, o que eu te digo sobre isso, né, respeitando aí toda a decisão judicial, né, da juíza? Nós vamos fazer um recurso, porque nós entendemos, né, a nossa defesa, o nosso advogado entende, e eu concordo com ele, que houve um divórcio, né, uma distância muito grande entre tudo aquilo que foi apresentado nos autos, né, e o que foi proferido através da sentença da juíza. Para você entender, quem está nos ouvindo também, para que se configure um crime como esse de importunação sexual segundo o Código Penal, é necessário, de forma obrigatória, que nós tenhamos 2 quesitos, né, a serem cumpridos, vamos dizer assim, 2 quesitos formais. O primeiro deles é o quesito objetivo do crime. O que é o quesito objetivo do crime, Fernando? É quando você, de fato, usa, né, os seus órgãos sexuais, se aproximando da vítima, encostando o seu órgão sexual na vítima, querendo, de fato, satisfazer a própria lascívia. O que é satisfazer a própria lascívia? Né? Satisfazer o seu próprio desejo sexual. É quando você aperta, é quando você abraça forte, encoxa, apalpa, né? E isso ficou claro, né, demonstrado formalmente, oficialmente, através das 2 perícias que foram apresentadas por mim, né, perícias, vamos dizer assim, de forma unilateral, apresentadas por mim, pela minha defesa, mas também através da perícia feita pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, que é um órgão da Justiça, um órgão vinculado à Polícia Civil, vinculado à Justiça do Estado de São Paulo, que não confirmou, né, que houve a palpação do seio, que houve a encoxada. Isso foi uma pergunta, inclusive, direta do meu advogado e respondida de forma direta e objetiva pelo perito, onde não houve aquilo que popularmente é conhecido como encoxada, né? Então, se não houve, né, a encoxada, se não houve a palpação do seio, houve simplesmente um abraço, não houve aquilo que nós chamamos da intenção, né, objetivamente falando, do toque, né, de satisfazer o próprio prazer sexual. Não houve o toque objetivo nesse sentido. Então, esse é um quesito que ficou comprovado através das 3 perícias que foram feitas, inclusive, como eu disse, uma da própria Polícia Civil, do órgão ligado à Justiça do Estado. E quem fez para mim, dos 2 peritos que fizeram para mim, Fernando, inclusive são 2 peritos renomados, um deles foi prestador durante muitos anos de serviço para o Ministério Público do Estado de São Paulo, é um perito da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Foi professor da academia, então é uma pessoa respeitadíssima, inclusive, que já fez esse tipo de trabalho para o Estado de São Paulo, né? E o segundo quesito, né, é o quesito subjetivo que a gente fala, né, na língua do direito. Eu sou bacharel em direito, sou formado em direito, embora não exerça a profissão, né? O que é o quesito subjetivo, Fernando, para quem também está nos ouvindo em casa? O quesito subjetivo é aquele onde tem a intenção de cometer o crime, onde você tem o dolo, né? E o dolo significa ter a intenção de cometer o crime, né? Olha, eu vou praticar o crime, eu tenho a intenção. E isso também, obviamente, não ficou comprovado. Foi o que a ex-deputada disse, a grande imprensa trouxe, né? E veículos também locais de imprensa trouxeram aquela conversa minha anterior com os deputados, aonde foi levantada a hipótese, e através, inclusive, da fala da ex-deputada, de que ali eu estaria apostando ou estaria conversando com os deputados a respeito de uma intenção de assediá-la, né, de importuná-la sexualmente. E isso, nos autos
né, está constando que todas as testemunhas de acusação, inclusive, e também de defesa, em nenhum momento, né, eu tive alguma conversa nesse sentido, ou foi comprovado que houve a intenção, né, de cometer o crime, de ter o dolo, que a gente chama, que é a intenção, né, o planejamento, a ideia de você cometer o crime. Então, esses dois quesitos foram comprovados na defesa e estão nos autos. E a gente percebeu, então, que a sentença ela veio divorciada de tudo aquilo que foi comprovado nos autos e também pela ausência, o que foi comprovado por nós, né, através de perícia, através dos depoimentos, das testemunhas, e também aquilo que não foi comprovado, como, por exemplo, né, a palpação do seio, a encoxada, e que não houve, né, nenhuma intenção de contato sexual e de satisfazer o próprio desejo sexual ou a própria lascívia, que é o termo técnico correto. Né? Então, em função de tudo isso, né, a gente acredita que a defesa foi muito bem feita e demonstrou toda a incoerência, inclusive, dos fatos e do próprio depoimento, né, da vítima, né, que é a ex-deputada Isapena, né, onde ela foi incoerente, né, e totalmente com um depoimento totalmente controverso em vários momentos que ela se pronunciou perante o juízo, né, porque numa situação dessa, a palavra da vítima ela conta muito, viu, Fernando? E é isso, inclusive, que a juíza trouxe na sentença. Ela praticamente não observa os demais itens da defesa e do processo e se atenta muito à fala da vítima, que se mostrou controversa em vários momentos do processo e incoerente. Então, acreditando, né, nessa distorção e nessa distância, né, daquilo que consta nos autos e também daquilo que foi sentenciado, é que nós vamos basear um recurso que vai ser direcionado e dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E eu reforço aqui para você, né, para quem está nos ouvindo, que eu continuo firme, com a consciência tranquila, coração em paz, de que eu confio realmente na nossa justiça e que a justiça vai ser feita no momento correto, no momento oportuno. E mais do que confiar na justiça dos homens, né, a gente acredita muito, e eu particularmente acredito muito na justiça de Deus, e que tudo vai acontecer da melhor forma possível, aí o mais breve possível também, quando esse recurso chegar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fernando, na última vez que você esteve presencialmente aqui conosco, foi falado da questão da tua pretensão política com relação à cidade de Itatinga. Essa decisão, nesse primeiro momento, agora em primeira instância, muda algum cenário diante disso ou não? Não, de forma alguma, Fernando, de forma alguma. Né? Eu ainda estou analisando com muita calma e muita cautela essa possível candidatura à Prefeitura de Itatinga. Eu te falei isso quando a gente esteve aí, que realmente é uma possibilidade, sim. Eu recebi o convite, estou analisando com muita calma, né, até por questões familiares e pessoais, e que para mim é uma honra e uma alegria muito grande se amanhã ou depois eu tiver a oportunidade, no primeiro momento, de ser candidato a prefeito de Itatinga, e no segundo momento tiver a oportunidade de ser eleito prefeito de Itatinga, né? Mas o que me faz refletir um pouco nesse momento, nada tem a ver com essa questão, né, desse processo, dessa decisão. Primeiro, porque, como eu te disse, eu tenho a consciência tranquila, tenho o coração em paz, e isso me faz andar de cabeça erguida em todo lugar que eu ando, em todo lugar que eu vou, né? Então, eu tenho tranquilidade com relação a isso. São outros os motivos, né, que me fazem pensar com calma de continuar na política, de continuar na vida pública, de estar como pré-candidato ou futuramente como candidato na cidade de Itatinga. E também dizer que isso não influencia na questão eleitoral, né? Uma condenação, seja em primeira, em segunda ou terceira instância, quando estiver resultado em julgado, né, se isso for de uma forma negativa, que eu espero que não seja, obviamente, pelo que eu estou te falando aqui, inclusive, expondo esses motivos para você, né, isso não influencia, porque isso não me deixa inelegível, né, eu não tenho inelegibilidade, né, por conta deste processo. Então, eu poderia me candidatar normalmente, ser candidato normalmente, né. Agora, eu ainda estou decidindo um pouco isso com a minha família, pensando com calma, né, de continuar um pouco na vida pública, até por todo esse episódio que eu passei, foi um sofrimento, e venho passando, obviamente, né, agora que veio com essa condenação, foi um episódio muito triste, né, que a política me trouxe, embora eu tenho certeza de que, né, a gente teve a oportunidade nesses 8 anos de fazer muita coisa legal, muita coisa boa
cidade de Botucatu, para Itatinga e também para toda a nossa região, né? Mas eu tenho que pensar com calma. Mas nada disso, né, esse momento dessa indecisão de ser candidato ou não a Itatinga, nada disso tem a ver ou tem alguma ligação com essa questão do processo, né, aí envolvendo a ex-deputada ou com essa primeira condenação, desse primeiro momento, que é uma condenação em primeira instância, que cabe recurso, que nós vamos recorrer. Então eu estou tranquilo também com relação a isso. Fernando, com relação à condenação em si, já foi colocado aqui alguns valores, o tipo de prestação de serviço comunitário. Se isso for para a segunda instância, a premissa é manter ou derrubar essa condenação, ou ela pode até mesmo piorar? Ou seja, eles podem manter de repente a questão da reclusão, ou eles podem aumentar o valor que foi atribuído. Muda tudo o processo, ou eles só mantém ou não mantém? Mantém ou desfaz aquilo que foi sentenciado, né? Sim. Violar, né, dar uma pena maior ou um valor maior na multa, isso não acontece. Essa já foi a sentença dada pelo juízo em primeira instância, né? Essa é a sentença que eu tive. Então vamos dizer que no pior dos desejos, né, na pior das hipóteses, infelizmente lá na frente venha de fato uma condenação em segunda instância, e claro que a gente pode recorrer, e vamos fazer isso se isso acontecer, recorrer para a terceira instância, né? Se isso acontecer, é manter o que já está, né? É manter a decisão e a sentença que foi proferida pela juíza em primeira instância, isso a multa, né, e a prestação de serviços comunitários, prestação de serviço à comunidade pelo período de 1 ano e 2 meses. Então, ela pode ser reformada, essa sentença, mas ela pode ser reformada no sentido, né, de mudar, atendendo o nosso pedido, né, mas ela não pode ser mudada, ser modificada para agravar ainda mais, piorar ainda mais ou deixar ela mais pesada, né? Isso não pode. O que foi decidido em primeira instância foi decidido, né? E agora cabe ao tribunal, mediante uma apresentação de recurso nosso, né, da nossa defesa, manter aquilo que foi decidido na primeira instância ou então reformar, atendendo obviamente aquilo que nós vamos pedir, que é a dissolução de fato. Essa questão do valor em si, desse pagamento de 20 salários mínimos, como que funciona dentro da justiça? Ele é um valor que é repassado até então para a Isapena, futuramente, se caso acontecesse, ou ele vai para a justiça? Ou existe alguma consequência desse processo que a Isa ainda possa estar buscando na justiça? Não, a juíza determinou, né, nós vamos recorrer disso, obviamente, até não do valor em si ou da multa em si, mas da sentença como um todo, né? A juíza determinou o pagamento de 20 salários mínimos e pelo que eu vi, né, na sentença que foi atribuída, ela vai indicar, né, uma entidade beneficente, né, uma entidade assistencial para poder receber esse recurso. Então esse dinheiro ele vai ser pago, se amanhã ou depois dessa condenação se manter, né, essa sentença realmente for mantida, esse recurso vai para uma entidade assistencial. Perfeito. Fernando, agradeço muito a tua participação aqui com a gente. Você nunca se furtou em falar com a gente, independente do momento que isso estava acontecendo. Agradeço muito a tua participação aqui com a gente, viu? Fernando, eu que agradeço a você, ao Regis, a toda a equipe da Rádio Alfa, você também sempre deram todo o espaço aí para que a gente pudesse falar do nosso trabalho no período que nós somos deputados, para tratar desse caso, né, que é um assunto que tomou uma grande repercussão, né, nacional, e que eu nunca, como você mesmo falou, nunca me furtei em falar desse assunto em qualquer que fosse o momento ou qualquer que fosse a situação. Eu acho importante trazer as informações para o público, né, para a população da nossa querida Botucatu, elucidar da melhor forma possível os fatos, para que também a gente não tenha informações distorcidas. Então, parabéns por mais essa oportunidade que você está me dando, e agradeço, Fernando, de coração a vocês aí, e me coloco, viu, sempre à disposição para tratar desse assunto, que é sempre muito polêmico, de outros assuntos, né, que a gente possa estar discutindo aqui com vocês. Muito obrigado, um beijo grande a todos vocês aí da Rádio Alfa, que Deus abençoe a todos nós. Forte abraço, obrigado pela participação.